Olá, seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo ao novo episódio do Falando em Fraude. Meu nome é Eduardo Carneiro, sou especialista de conteúdo na Serasa Experian e hoje a gente vai tratar aqui do tema de prevenção à fraude em consórcios, um segmento financeiro que virou um sucesso no Brasil, se consolidou nos últimos anos como uma forma bastante atrativa de adquirir bens e serviços como viagens, carros, imóveis, diferente de outros países que até existe, mas não com esse sucesso que foi. E, por outro lado, aqui no Brasil, surpreendendo um total de 0 pessoas, ao ter sucesso e envolver dinheiro, acabou atraindo os fraudadores também. Para tratar desse tema, antes, só um lembrete, convidar vocês a se inscrever no Falando em Fraude no Spotify e no YouTube Serasa Experian para acompanhar os episódios passados, o que vem pela frente e muito mais no nosso podcast. Então vamos lá, apresentar os nossos convidados que vão falar com muita propriedade sobre prevenção à fraude nesse segmento, que se aplica também em muitos segmentos, não só o consórcio, mas como um todo a prevenção à fraude. Estamos aqui com Paulo Abreu, gerente de prevenção à fraude no consórcio Rodobens, e Daniela Verassani, diretora de Compliance, Governança e Risco na Embracon, correto? Isso. Bem-vindos, muito obrigado por aceitar nosso convite, Obrigado. pela colaboração, desde o primeiro contato, roteiro, tudo conversado. Paulo, então... Não, Daniela primeiro, pode se apresentar, seja bem-vinda. É isso aí. Bom, eu trabalho no segmento de consórcio já há uns 20 anos. Vim de consultorias e aí prestava serviço para diversas empresas do segmento financeiro no geral, inclusive consórcio. Mas nos últimos 11 anos eu venho atuando exclusivamente no segmento de consórcio. Legal, Paulo, bem-vindo. Bom, eu tenho uma carreira de 36 anos na área de prevenção à fraude. Atuei mais fortemente em meios de pagamento eletrônico, né, cartões de crédito, cartões de débito. Também atuei em telecom, também atuei em plataformas de e-commerce. E de 2 anos e meio para cá é que eu estou no segmento de consórcio e financiamento, principalmente veicular, mas não somente, na consórcio Rodobens. Legal. E queria agradecer bastante aí o convite de vocês. A gente que agradece a presença dos dois. Vamos começar então por uma pergunta mais geral, até para a gente dar uma contextualizada, assim, no questão mesmo das ameaças que vocês mais veem em relação ao segmento no momento, né? A empresa de vocês é o segmento como um todo, os principais golpes que têm dado tanto trabalho aí à nossa área. Começando por Paulo, por favor. Bom, dá trabalho, óbvio, mas nós já atuamos nisso há tanto tempo que a gente já tem prazer em fazer esse tipo de trabalho, que é um trabalho para a comunidade, não é só para trazer resultado para nossas empresas. Então, o país inteiro sofre com prejuízos de crimes e no nosso lado aqui a gente faz de tudo para reduzir essa possibilidade de crime. Sempre que existe um sistema financeiro envolvido, um lucro envolvido, o fraudador também se sente atraído para poder agir. O consórcio especificamente, ele não tem um risco tão iminente na entrada, no onboard do cliente, no momento que o cliente chega. Porque ele entra pagando, ele não entra recebendo necessariamente. É lógico, se ele der sorte de ser contemplado nos primeiros meses, esse jogo muda. Mas se você comparar, por exemplo, com o financiamento bancário, onde a pessoa já entra com a proposta de receber o dinheiro para quitar o bem que ela está adquirindo. Se você compara também ao mercado de cartões de crédito, onde cada transação é um risco. Claro que um valor unitário menor, mas cada transação é um risco de fraude. Então, o consórcio, o risco ele acontece muito mais no momento da contemplação, que é a hora que você vai premiar aquela cota, que você vai honrar a carta de crédito, e é aí que o fraudador costuma agir. Eu vou passar um pouco a conversa para a Dani aqui, que tem muito mais embasamento que eu, mas acho que ela deve concordar que o nosso momento maior de risco seria no momento da contemplação. Concorda, Dani? Sim. Eu queria dar um passinho atrás Claro. para falar um pouquinho, acho que do panorama de fraudes no mercado de consórcio. Eu acho que a gente vem de 3 grandes marcos na história, né, que mudaram a atuação dos fraudadores junto às administradoras. Então, a gente tem um primeiro marco, que eu acho que é para o mercado em geral, que é a pandemia, que digitalizou de forma abrupta as relações, e talvez isso aconteceu de forma não tão estruturada e não tão controlada, porque o foco objetivo era outro. E acho que isso exponenciou a possibilidade de fraude, porque antigamente o fraudador ele tinha que ter uma cara, né? Ele tinha que visitar uma filial, ele tinha, né, que se locomover, o que fazia com que a proporção e o volume de fraudes fosse menor. Quando a gente digitalizou essas transações, o fraudador perdeu a face, né? Então, hoje é muito mais fácil
por detrás de um computador, você acionar diversas empresas ao mesmo tempo, e isso exponenciou o volume de fraudes. Então, acho que esse é um recorte importante para a história da fraude. Sim, sem dúvida. E a gente tem um segundo marco, mais recente agora, que é o advento da inteligência artificial. Então, o advento da inteligência artificial sofisticou a forma como o fraudador consegue chegar em uma empresa para tentar, né, um ataque aí para uma fraude, né? Então, ela é muito mais bem feita, ela é muito mais sofisticada e ela requer muito mais recurso do outro lado da empresa para evitar que esse tipo de ataque passe, né? E, finalmente, falando dessa parte mais tecnológica, a gente tem toda a questão de cibersegurança, que também é um fator que exponencializa a possibilidade de fraude. Porque, normalmente, uma fraude, seja ela qual for, ela vai nascer de um uso e de uma exposição indevida de um dado, né? Então, seja um fraudador explorando uma vulnerabilidade numa instituição financeira, seja um atacante acionando diretamente um cliente por um phishing ou por tentar, né, buscar uma informação dele. Então, acho que a gente tem 3 grandes marcos bastante importantes que mudaram a forma como as empresas lidam e tratam e investem em prevenção à fraude, né? Perfeito. E acho que, falando de volume, o que eu percebo, diferente, por exemplo, de instituições bancárias que hoje já têm resoluções específicas que apoiam na consolidação de dados de fraude, a gente teve recentemente a Resolução 6, que é aplicável para as instituições financeiras, para os bancos, isso ajuda a consolidação da informação. Hoje, ainda, infelizmente, o consórcio não tem esse tipo de resolução e que, de uma certa forma, não apoia a gente conseguir ter uma visão tão consolidada de mercado Um efeito rede ali, né? sobre a atuação da fraude. Uhum. Então, a gente tem as trocas dentro das associações, onde a gente se junta ali para falar das situações que são críticas, e a partir daí a gente agir de forma mais organizada dentro do segmento como um todo. Mas olhando, né, no geral, pelo que a gente tem conversado, até pelo que eu vejo na empresa onde eu atuo hoje, acho que o maior volume de tentativa, né, de ataque aí, de fraude que eu percebo é no roubo de conta. Isso aumentou bastante, principalmente porque teve uma resolução do Banco Central há uns anos atrás, que passou a fazer pública a informação de que um consorciado tem um valor a receber. E, ao mesmo tempo que essa informação é muito importante, com certeza, para o consorciado, mas ela também serve a um fraudador que descobre que, né, um determinado cliente tem uma informação a receber dentro de uma determinada instituição, né? Então, acho que o roubo de cota é uma coisa que tem chamado a atenção nos últimos tempos. E a fraude do boleto, que eu acho que é comum em todos os segmentos e que não diminui, que também tem um volume que chama bastante atenção. Certo. Eu vou Pode só aproveitar um pouco complementar, o gancho da Dani, que fez uma explanação aí muito boa de todo o cenário de fraude. O grande segredo da nossa profissão de prevenção, desculpe, de prevenção à fraude, é você não tornar um processo engessado, não tornar um processo que seja cansativo para o cliente, não prejudique a experiência dele, mas também é fato que toda vez que você cria uma facilidade para o cliente, uma comodidade, uma melhor experiência, o fraudador se vale disso também. Então, ela mesmo deu aqui um exemplo. Quando o Banco Central resolve informar as pessoas que existe dinheiro à disposição delas no sistema financeiro, ele não chama só a atenção do dono do dinheiro. Outras pessoas também vão ficar cobiçando, tentar se passar pelo Eduardo, tentar se passar pela Dani, para receber um valor que é devido de vocês, claro, mas usando a sua identidade. Então, o nosso papel é usar de tecnologia de ponta para evitar que isso aconteça. Mas lembrando que cada vez que você coloca uma validação a mais, você reduz a fraude, mas pode gerar um desconforto para o cliente também. Então, é esse mix de ser seguro sem ser cansativo, exaustivo, que é o grande segredo dessa profissão.
Experiência do usuário, né? Exato. Sempre a gente aborda. A gente recebe diferentes segmentos, mas sempre acaba caindo na questão Sim. da experiência, que não é, né, Sim. é essencial. A gente falou rapidamente, Dani, mas a gente até pensou em um pouquinho mais a fundo na questão do roubo de cota, justamente por essa semelhança com o roubo de conta, né? A gente teve um episódio, o primeiro episódio do Falando em Fraude foi só sobre account takeover. Uhum. Roubo de cota nada mais é do que o golpista assumir a posse de uma cota de uma pessoa, né? Sim. De um cliente legítimo, e a questão do boleto, né? Da fraude do boleto, porque também os anos vão passando, mas o boleto está ali, né? Sempre no top 4 ali, 3 até, em alguns rankings de forma de pagamento no Brasil. Sim. E o boleto falso, naturalmente, é outro golpe que o fraudador não deixa de aplicar. Então, Dani, um pouquinho mais a fundo, eu sei que a gente falou um pouquinho, mas nessa questão dessas duas ameaças de outros segmentos e não diferente para o segmento de consórcio. O roubo de conta, ele tem um atrativo para o fraudador, porque diferente dos segmentos de financiamento comuns, o cliente ele entra como devedor, né? A relação inicia-se com o cliente no papel de devedor. No consórcio, isso muda, né? A relação comercial com o cliente começa com ele figurando como credor, né? Então, ele paga as parcelas dele e isso vai gerar um saldo, né, de pagamento, de amortização que ele tem dentro daquela cota, e no determinado período ele vai ser contemplado, e aí, no momento da contemplação, ele passa a figurar no papel de devedor. Mas o que acontece? Esse cliente ele pode cancelar a cota dele né, na relação dele. E lembrando que a relação do cliente de consórcio ela é uma relação de longo prazo. Ela é uma relação que vai a 180 meses, então ela é uma relação de longo prazo. Se essa cota é cancelada em algum momento, por qualquer razão, esse valor que foi creditado, né, e que está lá como direito desse cliente, ele fica armazenado nessa cota e o cliente só vai fazer direito a receber esses valores de volta ou no encerramento do grupo, e tudo isso baseado em regulamentação, ou quando ele for contemplado. Em algumas situações, os clientes podem até esquecer que esse valor está disponível para recebimento. E aí que passa a ser interessante para um fraudador tentar fazer o roubo dessa conta, né, dessa cota desse cliente, para receber os valores que estão lá para ser devolvidos. Isso tanto para receber um valor parcial, quando a cota é cancelada, ou até para receber um crédito integralmente em espécie. A grande questão dessa fraude é que, para ela acontecer, ela tem que ser feita em 2 âmbitos. O primeiro âmbito o fraudador precisa abrir uma conta numa instituição financeira, uma conta bancária, em nome desse cliente. Então, ali já existiu uma fraude, porque a gente só vai fazer o pagamento para uma conta em nome do cliente. Então, existe um ataque de fraude em 2 instituições. Então, há o ataque de fraude na instituição financeira para abertura de uma conta laranja. Sim. E há a tomada da cota do cliente aqui para transferir os valores para essa outra conta, né? E essa é uma tentativa de fraude que eu percebo que teve um aumento nas tentativas, principalmente depois que essa informação de saldo disponível veio a público. Então, ela é bastante delicada. Boa. Agora, já para o boleto, ela é um pouco mais complexa, porque ela acontece num ambiente que eu entendo que é completamente fora do controle da administradora. Então, normalmente, ela vai nascer de um e-mail, um computador de um cliente que tem um vírus lá, e a partir do momento que ele recebe o boleto, tem uma fraude do boleto que chama reboleto, que o boleto dentro do e-mail do cliente é alterado. Então, é mais difícil para a gente controlar, porque é muito fora do ambiente da instituição. E aí a grande carta que a gente lança para minimizar está muito voltada à educação do consorciado, do consumidor, dos cuidados, de como receber esse boleto, como avaliar esse boleto, como checar esse boleto, e para mitigar o risco ali, né? Porque, como e você bem fazer que disse, ele acompanhe as isso instruções que evita a gente oferece para eles. Paulo pode complementar, inviabiliza os seus, seja qual for as verificações, as validações que você usa, uma vez com um dispositivo contaminado, por exemplo, né? Sim.
acaba inviabilizando. Paulo, complementar O aí as meio de duas fraudes. pagamento boleto, ele já é muito antigo no Brasil e no mundo. Até onde eu sei, o Brasil, se não o último, é um dos últimos países a ainda aceitar boleto, e ele é muito forte aqui ainda, como você mesmo falou. Mas a fraude evoluiu bastante, a fraude de boleto evoluiu bastante. Nós lembramos de boletos que eram emitidos por correio para a casa dos clientes, boletos falsos, eh, multas que eram enviadas pelo Detran. O Detran mesmo parou de enviar multa, hoje você só consegue obter o dado da multa no seu internet bank, justamente porque o papel estava sendo fraudado, e por aí vai. Hoje, como a própria Dani mencionou bem, ela acontece não no caminho entre a administradora que emite o boleto e o cliente final, mas dentro do próprio computador dele, que estando infectado por um vírus, ele converte o código de barras daquele boleto que eu enviei, legítimo, para um código de barras que vai direcionar esse dinheiro para uma conta ilegítima. Se o cliente não toma esse tipo de cuidado, não é de observar somente o boleto, porque se antigamente o fraudador cometia graves erros de grafia, um logotipo torto, coisa assim, hoje ele não comete porque simplesmente o sistema copia o meu boleto, a parte gráfica do meu boleto, e apenas acrescenta um código de uma linha digitável, né, que é aquele número extenso de cima, um número novo. Então não adianta só o cliente olhar para o boleto e falar: esse boleto está estranho. Ele tem sim que atualizar o antivírus da máquina dele, e também toda vez que ele pagar um boleto, e aí fica um recado para toda a população, não só para os boletos de consórcio, mas para qualquer boleto que você receba, ao digitar para pagar esse boleto, você tem que observar quem vai ser o beneficiário. Sim. Na hora que você termina de digitar é que vai aparecer lá: o beneficiário é a empresa X. Se não é essa empresa que você pretende pagar, aborte a operação antes de Claro. finalizar. E, finalmente, para quem emite o boleto, que somos nós, as entidades financeiras, a gente tem emitido boleto com uma senha. Você deve ter notado isso: boletos de companhias aéreas, de companhias de telefonia, todos têm uma senha que parece até uma senha simples. Os primeiros dígitos do seu CPF, por exemplo. Exato. Justamente porque o vírus instalado na máquina, ele não consegue abrir e quebrar essa senha para poder fazer essa conversão. Então é importante que a gente emita o boleto bloqueado, oriente o cliente, mesmo que recebeu o boleto, observar antes de pagar, e aquele conceito antigo, mas que pouca gente adota: não pegar boleto de qualquer lugar, não receber boleto de qualquer via, receber os boletos somente dos canais oficiais das instituições, Sim, porque importante. não afeta só o consórcio, afeta qualquer sistema financeiro. O fraudador, o que ele mais quer é descobrir uma pessoa que está ávida por pagar um valor X. E aí ele vai apresentar o boleto dele na frente do oficial. A pessoa pega, não percebe e paga, e aí o golpe dele dá certo, né? E voltando também um pouco na parte de ataque de conta, Uhum. um pouco diferente do ataque que a gente tem, um cartão de crédito, por exemplo, onde a pessoa realmente assume a personalidade. O que a gente sofre aqui no consórcio é uma transferência indevida de cota também. Você tem a sua cota, está pagando, está feliz com ela, mas alguém consegue se passar pelo Eduardo e transferir essa cota para um terceiro. E aí esse terceiro vai passar a fazer jus a todo o benefício que você pagou até agora. Para isso, é imprescindível algumas validações do cedente, que é a pessoa que está vendendo a cota, que no nosso caso a gente aplica biometria, para ter certeza que o cedente está ciente de que a cota dele está em processo de transferência para um terceiro. Agora, as validações do cessionário, que é essa outra figura que vai receber a cota, nós fazemos no momento da contemplação. Porque se ele está pegando agora uma cota que está prestes a ser contemplada, por exemplo, é o mesmo risco de uma operação de financiamento bancário. Ele está entrando agora, eu não o conheço ainda, mas ele já está entrando num processo de ser premiado logo depois. Então ali a gente também vai ter que fazer uma série de validações do cessionário. Perfeito. E, Paulo, seguindo com você aqui, trazendo uma fraude bem agora mais específica, a gente falou de duas que acabam sendo, claro, guardadas proporções, particularidades, acabam afetando o segmento. A questão do veículo dublê, né, que até você trouxe no nosso vestiário, nos nossos bastidores aqui, Uhum. que envolve, né, um dado falso, um documento falso, um uso de laranja, assim, extremamente complexo. Então, eu queria que vocês trouxessem como ela funciona e o desafio também para mitigar esse risco. Bom, Edu, o veículo a gente separa em dois segmentos muito definidos: o veículo 0 km e o veículo seminovo. O 0 km, que é aquele que acabou de sair de uma montadora, está sendo vendido para o primeiro cliente, ele traz uma carga de risco menor, assim, extremamente menor,
no sentido de que o bem existe, de que não é um veículo remarcado, não é um veículo com queixa de roubo, não é um veículo que o motor foi trocado, porque ele acabou de sair de uma concessionária. Mesmo assim, a gente tem que ter uma série de cuidados no caminho do faturamento desse veículo. Eu tenho que ter certeza que ele saiu da montadora, foi faturado para uma loja e é essa loja que está vendendo para o meu cliente final. Não teve um atravessador no meio que não tem o registro efetivo desse veículo. Isso eu estou falando do veículo zero. Já o veículo seminovo, que muitas vezes o cliente opta por, ao invés de adquirir o zero, ele pega a mesma carta de crédito para pegar um seminovo, a gente já tem que usar uma tecnologia muito mais aprimorada, que é o que a gente chama de vistoria veicular. Então, o que acontece? Semelhante ao que a gente faz em seguradora, você é obrigado a bater uma série de fotos. Eu brinco até que é uma biometria do veículo, tá? Uma série de fotos da frente do veículo, do motor, das etiquetas do motor, da etiqueta do vidro, do código de barras da placa, da quilometragem do carro, do painel, do carro ligado, do carro desligado, do carro de porta aberta, para ter certeza que aquele bem que o meu cliente está me oferecendo como garantia, porque essa vai ser a minha garantia até o fim do consórcio, ele existe factualmente. Porque até bem pouco tempo atrás, quando não existiam essas vistorias, e elas são realizadas por empresas especializadas nesse ramo, a gente fazia uma checagem muito aprimorada da documentação. Do ATPVE, que é o documento do veículo, dos recibos, das notas fiscais, mas isso tudo é fraudável. Nós temos notícias aí de quadrilhas que atuam em todos os segmentos do segmento veicular, como Detrans, como emplacadoras, como empresas de vistoria, até dentro de lojas garagistas aí Brasil afora, justamente para montar um documento frio, uma placa onde consta um chassi frio, apenas a placa, não o chassi efetivamente do carro, e isso acabava ocasionando essa fraude dublê. Eu aceitava o seu veículo como garantia, colocava ele como garantia na operação, e dali a alguns meses ou até anos, aparecia o dono do veículo verdadeiro em outro estado, alegando com razão que o veículo dele estava alienado a uma operação de consórcio que ele nunca tinha contraído. Então a gente pede aí um laudo da polícia, a polícia confirma que houve fraude e eu sou obrigado a desalienar o veículo e perder a minha garantia. Normalmente isso acontece após uma transferência de cota contemplada, porque a fraude não nasce no veículo dado como garantia, e sim na entrada de um novo consorciado, no caso aí um fraudador, em uma cota contemplada. Então eles oferecem um valor expressivo para o meu cliente que já está aqui 1 ano ou 2 pagando, no momento que ele é contemplado, ele concorda em vender a cota porque foi financeiramente vantajoso para ele, e essa pessoa que já entra com documentação falsa, mais para frente vai oferecer também um veículo que não existe. Essa é a dinâmica do veículo dublê e que exige tanta tecnologia aí na prevenção. Certo. Dani, puder complementar? Acho que o veículo dublê é uma fraude, acho que é a mais complexa, assim, que a gente tem hoje para tratar. Ela tem um volume menor do que as outras, mas ela tem uma complexidade muito maior para ser tratada. E trazendo o gancho lá que eu falei de cyber, né, e segurança de dados, normalmente ela nasce de um descuido de dados que pode estar lá desde uma montadora, que é onde é conseguido chassi, etc. E isso acaba chegando até aqui. Hoje já existem ferramentas tecnológicas que a gente consegue rastrear por onde o carro andou. Então, o carro saiu da montadora, depois ele foi para uma concessionária tal, depois ele foi para um outro lugar. Isso já dá hoje já dá alguma segurança para a gente no momento em que a gente está avaliando se aquele fornecedor que está falando para a gente que o carro está com ele realmente está por esse sistema. Então, a gente consegue fazer uma checagem para ter um pouco mais de validação, um pouco mais de certeza disso. Mas é uma fraude que tem conluio e é uma fraude mais complexa de ser acompanhada. Sim, É mais crítica. Mas o ticket médio também é muito mais alto, né? Sim. Porque envolve praticamente o saldo devedor inteiro do cliente, já que a garantia virou pó. Sim, é complexo mesmo, nossa. Eu não perco parte da operação, eu perco toda a operação. Desafiador. Bom, agora mudando um pouco de assunto, a gente até tratou de resolução recentemente, então está na moda. No último episódio até apresentado pela nossa diretora Lívia aqui, que apresentou brilhantemente sobre a resolução do Banco Central em relação à nova regra do PIX.
Sim. E o segmento de consórcio, aliás, eu acho que é uma parêntese importante que nossa audiência rotativa, não sei se todo mundo sabe, né? Administradoras de consórcios são fiscalizados pelo BC, né? Assim Sim. como bancos, investimentos, enfim. Enfim, a resolução 285, né? Que foi publicada no início do ano passado, desculpa, já estamos em novembro, vai que alguém assiste ano que vem, estamos falando de 2023. Foi implantado esse ano. Pronto, implantado em 2024, e que trata ali de várias regras sobre o funcionamento das empresas, mas também sobre nossa área, que é, né, questão de verificações e, enfim, eu gostaria que vocês explicassem o que mudou e como está essa questão dessa resolução. Agora começo por Acho que seria a Dani. Dani, exatamente. A 285, na verdade, ela consolidou muitos pontos e muitas questões que tinham pouca clareza e que estavam espalhadas em outras resoluções. Então, quando a gente olha para ela, apesar dela ser uma resolução robusta, ela não trouxe grandes, significativas mudanças, porque muitas coisas que estão nela já estavam distribuídas em outras resoluções. Então, ela trouxe mais clareza, mais assertividade. Então, olha, se tinha dúvida, está aqui a clareza do que precisa ser feito. Então, por exemplo, quando a gente fala de checagem, de avaliação, de entrada do consorciado, do acompanhamento dele, a gente já tinha essas questões abordadas em outras resoluções do Banco Central, né? Tanto voltadas para o segmento do consórcio especificamente, e administração de grupos de consórcio, a própria 34, 32, que antecedeu a 285, lá já falava da necessidade de atualização cadastral do cliente, acompanhamento dessa atualização cadastral e da saúde financeira dele, que foi quando a gente começou a tratar a saúde financeira do grupo, foi na 34, 32. Então, ali já veio os primeiros insights da necessidade da gente fazer o acompanhamento, né, desse cliente. E, junto disso, tem todas as circulares e as resoluções que são relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro. E todas essas resoluções que são relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro vão falar do Know Your Client, vão falar do Know Your Partner. Então, vai trazer essa necessidade de, olha, no onboarding do seu cliente, você tem que saber quem ele é, de onde ele vem, né? Se ele é ele mesmo, se o recurso que ele está falando que ele tem, de fato ele tem. Você vai ter que acompanhar esse cliente ao longo, né, da sua relação com ele, até para aferir se o que ele está trazendo de recurso, de fato, faz jus de que ele tem esse recurso ou não. Você vai ter que manter esse cadastro atualizado dele periodicamente. Então, a gente já vinha desde 2009 melhorando e aprimorando a governança no acompanhamento dos clientes e do cadastro e da saúde financeira desses clientes no tempo. E a 285 veio para, né, acho que chancelar isso de forma mais afirmativa, né, e trazer pontos novos, por exemplo, de etapas do processo do consórcio que antes não eram ditas, como, por exemplo, na reativação, por exemplo, que é quando um cliente cancela uma cota e ele tem a oportunidade de reativar essa cota e mantê-la no tempo. Então, na 285, a gente passa a ter que fazer uma verificação desse cliente no momento da reativação, que até então não era necessária. Ou na transferência de cota, que você já tinha que adotar por uma questão creditícia, mas que não estava claro na legislação, mas a 285 trouxe com muito mais clareza, né, que essa etapa vai ter que contar com uma análise detalhada desse cliente e que a gente vai ter que, no tempo, né, em que esse cliente tem uma relação com a gente, ele estando ativo ou ele estando cancelado, independente, né, de qual é o status da relação dele com a gente é obrigado a conseguir manter o cadastro desse cliente atualizado. Então, acho que esse foi a grande, vamos dizer assim, chancelou algo que já vinha sendo dito, mas de forma mais incipiente em diversas resoluções e circulares. Entendi. Paulo, puder complementar. Olha, uma das características do mercado de consórcio, vou falar características, mas a meu ver é um problema, tá? É o índice de cancelamento de cota.
Ou seja, aquele cliente que adquire uma cota agora, se empolga, acha que vai conseguir dar prosseguimento a ela e por algum motivo, no meio do caminho, ele desiste. Existe. Esse índice era tão alto, ou é tão alto no mercado brasileiro como um todo, que uma das razões da 285, claro que o que a Dani falou é a razão maior, mas um dos motivos também era para tentar melhorar a qualidade deste cliente que está entrando no consórcio agora, para evitar essa queda meses depois, esse cancelamento mês depois. Então a 285 ela prevê, dentre outras coisas, que você vai ter que avaliar o poder de pagamento, ou seja, análise de crédito desse cliente desde a largada, desde o momento que ele compra a cota. Coisa que nós não nos preocupávamos até então com tanta ênfase, justamente pelo que a gente falou. No consórcio você não entra recebendo, você entra pagando. Então não preciso me preocupar teoricamente com o seu poder de pagamento. Você só vai pagar parcelas. Na contemplação, sim, eu preciso avaliar, porque dali para frente você vai receber um bem de valor muito mais expressivo. Mas com a 285 a gente passou a fazer a validação de crédito e de credibilidade, que é a validação da fraude. Saber se além de você ter poder de pagamento, é você mesmo que está contratando essa cota, são os seus dados cadastrais que estão sendo inseridos, porque também tem uma questão, uma característica também do consórcio, que é a venda feita por parceiros externos. Nós temos como perfil do nosso segmento contratar os correspondentes bancários, seria mais ou menos isso, empresas de pequeno e médio porte que vendem as nossas cotas no mercado. E essas empresas, às vezes, no intuito de, as más empresas, né, no intuito de receber comissão, ele vende cota até onde não tem, até quando a pessoa não solicitou. Então o Eduardo veio até aqui a minha empresa, eu falo, Eduardo, eu vou vender uma cota para você. Você virou as costas, eu vou lá e cadastro 20 cotas em seu nome, para receber comissão, sabendo que daqui a pouco elas vão ser canceladas e eu fiquei com o dinheiro da comissão. Então, a partir de agora, com a 285, as administradoras passaram a ser extremamente mais cuidadosas, tanto na questão de crédito quanto na questão de credibilidade. E, como eu falei há pouco, nós passamos também a monitorar muito mais de perto a qualidade, a performance dos parceiros. Se você vende 1.000 cotas por mês, mas depois de 2, 3, 4 meses essas cotas 50% são canceladas, você não serve para ser meu parceiro. Se você vende 1.000 cotas por mês, porém 80% disso depois de um ano se torna inadimplente, você também não está trazendo um negócio sadio para nós. Então a monitoria sobre a qualidade de venda do parceiro, a entrada do parceiro no que diz respeito à qualidade ao potencial dele de pagamento e principalmente se ele é ele mesmo, através de biometria, através de outras validações que nós fazemos. E até complementando uma outra resolução que entrou e que, a meu ver, ajuda muito o consórcio, apesar de que não está englobando o consórcio, mas o consórcio pode se valer dela, é a resolução 6. A resolução 6, que ela é mais focada em bancos, ela prevê que todos os bancos precisam trocar entre si, Compartilhar, né? compartilhar suas informações de fraude. Fraude. Então, se um cliente me causou fraude, eu tenho que jogar os dados dele ali, no intuito de que outros bancos possam se precaver. Eles não vão negar necessariamente, mas eles vão tomar mais Tem um cuidado. alerta, De uma exato. forma estruturada, de uma forma legalizada, todos os bancos colaboram com essas informações e se valem dela no momento do onboard. Então, ali também eu acabo identificando e evitando fornecer uma cota para um CPF que causou um problema de estelionato, por exemplo, em outra instituição. Então, tudo isso, esse arcabouço de validações ou de checagens, veio, não vieram com a 285, mas foram muito mais consolidados, como a própria Dani falou, com a 285. Passou a ser um processo muito mais estruturado do que era antes. Ótimo. E, Paulo, e Dani também, passamos já bastante por biometria, QIC, você falou, verificação de documentos, enfim. E agora, tratando um pouco sobre as soluções e boas práticas de prevenção como um todo do mercado, do segmento, sem contar muitos segredos, claro, né? Às vezes vai que o fraudador assiste o podcast. Pois, acho que Mas, não, enfim, mas... então. Mas gostaria, Paulo, começando por você, dessa questão das soluções e boas práticas de autenticação e prevenção à fraude que as empresas têm usado e têm sido mais efetivas. Olha, Edu, o crime, como a gente mesmo diz, é um crime organizado. Então, nós temos que nos organizar do lado de cá também. A gente sempre vai estar um pouquinho atrás deles, porque normalmente você identifica um golpe e tenta ser o mais rápido possível com a solução para não ter esse golpe repetido. Quando a gente fala de validação, as empresas de consórcio elas costumam ser muito conservadoras no sentido de tentar ter a operação mais segura possível.
Então, nós temos processos de biometria facial, como os bancos também usam, nós também usamos, que não é a bala de prata. Não existe, inclusive, uma bala de prata para prevenção à fraude. A gente brinca, mas eu, pelo menos em tantos anos de profissão, não conheci uma única solução que resolva 100% dos casos. Não há. Você precisa saber conjugar soluções de modo que o custo não seja elevado, porque cada solução traz um custo, e, como eu falei agora há pouco, de modo que não traga um prejuízo na experiência do cliente. O cliente não pode passar por uma sabatina de horas para saber que ele é ele mesmo, para a gente ter certeza que ele é ele mesmo. Uhum. Então, a biometria é uma das ferramentas que nós usamos em várias fases do processo de consórcio, no onboarding, agora em algumas situações, na contemplação de uma cota contemplada, quando ele está cedendo a sua cota para alguém, quando ele está pedindo para faturar um bem, quando ele está pedindo para sacar o valor no final do grupo, a gente aplica a biometria nesses pontos. Nós fazemos também perícia dos documentos que ele apresenta, seja RG, seja CNH, seja comprovante de renda, de residência. Nós passamos por uma empresa especializada que vai avaliar o layout desses documentos, se eles realmente são verdadeiros. Além disso, a gente também tem uma ferramenta, claro que isso muda um pouco de administradora para administradora. A Dani, obviamente, vai ter outras soluções para apresentar. Desculpa, nós usamos uma ferramenta que me dá a reputação do e-mail do cliente. Então, eu quero saber se esse e-mail dele existe, há quanto tempo existe, se é usado por uma pessoa que tem esses dados cadastrais, que não adianta me dar um e-mail de 10 anos de uso, mas que não pertence a essa pessoa. E, além disso, se esse e-mail já foi utilizado em fraude em todos os segmentos financeiros possíveis, inclusive e-commerce. Então, essa é uma validação de e-mail que é importante para nós também. Recentemente, como eu falei, a gente implantou uma base intercambiável entre os bancos para trocar informações de fraude. Então, se eu descubro que eu estou recebendo aqui um cliente que já tem um envolvimento em fraude em outra instituição, eu vou querer saber se ele está aqui comigo e ele é vítima, ou se é, de novo, o fraudador se passando por aquele CPF. Nós fazemos a vistoria do veículo também, como eu falei, uma vistoria extremamente tecnológica, que é baseada em fotos, em vídeo, em microvídeos, para saber se aquele veículo, as características físicas dele condizem com o veículo verdadeiro. Fazemos a perícia dos documentos de transferência também, para saber, como eu disse agora há pouco, o caminho desse faturamento, desde a montadora até a loja que está me faturando. Então, são várias fases que nós aplicamos, inclusive antecedentes criminais, também a gente levanta em algumas situações pontuais, para evitar melhorar a qualidade do público que entra dentro da nossa base. Perfeito. Melhorando a qualidade, provavelmente as fraudes no futuro serão menores. Daniel? Acho que quando eu penso em melhorias, né, e numa governança para coibir fraude, eu acho que a gente tem uma tríade muito importante para ser observada dentro do negócio, que eu acho que é pessoas, processos e tecnologia. Acho que a gente precisa olhar para essa tríade, né? Eu acho que quando a gente fala de pessoas, treinamento. Então, e aí é você treinar o seu cliente, né? Então, você tem lá, poxa, eu tenho um desenho da jornada do cliente. Eu sei quais são as etapas que esse meu cliente passa durante a jornada dele. E eu sei quais são as fraudes mais comuns dentro de cada jornada que ele está passando. Então, é eu criar mensagens e pushes para esse cliente totalmente direcionadas para aquele momento que ele está entrando, para ele ter os cuidados que ele precisa ter naquele momento. Então, nem informação de mais, nem informação de menos. É a informação que vai ser relevante para ele naquele momento. Treinamento de colaborador, porque tem engenharia social, então a gente precisa ter os colaboradores atentos no atendimento, no saque, com uma percepção aguçada de que, opa, isso aqui não está O estranho. IA que você comentou no início, imagina aquela vozinha ainda. Nossa Senhora, tá ainda mais desafiador nesse sentido, né? Sim, e normalmente eles usam, quando a gente escuta, tem a oportunidade de escutar, né? Normalmente eles entram na ligação fazendo reclamação e demonstrando muita insatisfação para deixar o atendente numa situação de pressão e falar Intimida, né? assim: eu preciso fazer uma exceção, eu preciso fazer alguma coisa para atender esse cliente porque ele está extremamente insatisfeito. Então, essa é a grande jogada, né? Manipulação, né? Então, é treinar muito, né, quem está ali no atendimento para ter essa percepção, essa perspicácia e interromper o atendimento e passar para uma mesa de fraude.
treinar parceiros, porque parceiros também atendem clientes, e a gente tem resoluções do Banco Central que afirmam que as administradoras são 100% responsáveis por tudo que acontece dentro de um parceiro. Então, se eu tenho um problema dentro de um parceiro, quem responde por esse problema é a administradora. Então, eu preciso lá naquela ponta ter aquele parceiro treinado, né, e eficiente para perceber qualquer transação que, né, foge de um padrão que a gente entende que é normal. E aí, processos para você não friccionar, né, a jornada do cliente, não atrapalhar, não fazer o bom cliente pagar pelo fraudador. Então, é você estar munido de dados e entender o processo e saber exatamente em quais momentos você vai adotar quais soluções, né, e qual é a dificuldade que você vai colocar naquela etapa. Então, desenho de processo, dados, KPIs, e é você usar tudo isso para você conseguir desenhar de maneira mais assertiva essa jornada. E tecnologia. Quanto mais tecnologia a gente tem, menos a gente fricciona o cliente, porque toda vez que a gente traz para a mesa um processo, então, vou trazer uma documentoscopia para a mesa, eu vou trazer uma análise para a mesa. Isso faz uma etapa da jornada do cliente que poderia durar um dia, às vezes durar 5, 6, 7, 8. E o momento da contemplação e o momento do recebimento do bem é o momento mágico da relação do cliente com o consórcio. Então, a gente quer gerar esse momento com muita rapidez e com o mínimo de fricção, porque é ali que ou ele vai ficar completamente insatisfeito ou completamente satisfeito com a relação. Então, é você entender qual é a tecnologia que você vai usar ali e você optar pelas tecnologias que gerem o mínimo possível de fricção e só levar para a mesa aquilo que você entende que realmente é um problema. E aí, para isso, você precisa de dado. Você precisa entender o comportamento, você tem que estudar o comportamento, você tem que enxergar o comportamento que está fora da curva e aí dificultar a vida de quem tem que ter a vida dificultada, né? Então, eu acho que esse Perfeito. é o grande desafio, né? Custo, satisfação do cliente, qual é o apetite de risco que eu tenho? É você juntar essas três... Um equilíbrio, né? Exato. Estamos quase no final. De encerramento, então, Dani, começando por você, até você colocou agora mesmo essa questão de educar o usuário. Então, compartilhar algumas dicas, assim, bem brevemente para encerrar, para o consumidor mesmo, nesse caso, prevenir fraudes no segmento de consórcio especificamente. Tá. Bom, a gente tem um blog e quase todas as administradoras de consórcio hoje têm um blog dentro dos seus sites. Inclusive, existe uma resolução do Banco Central que pede que a gente tenha esse canal de educação com os consorciados. Então, esse é um bom lugar para os clientes, os consumidores, consumirem informação ali de prevenção. Não existe almoço grátis. Essa vale para tudo. Então, isso é uma coisa muito importante. Não existe almoço grátis, né? Então, olha, a regra do consórcio você vai adquirir uma cota, você vai participar das assembleias, você vai ofertar o lance, você pode ser você pode ser contemplado por sorteio, se o seu lance for maior, você vai receber. É essa a regra, né? É assim que funciona. Então, olha, tenho aqui uma carta pré-contemplada, pague uma taxa. Gente, isso não existe. É cilada. Olha, tenho aqui uma carta, eu prometo, você vai ser contemplado em 1 mês, pague uma taxa. É golpe, né? Então, sempre desconfiar, né, de quando a esmola é muito grande, porque não é verdade. Um consultor está entrando em contato comigo e eu nunca pedi. Fala com o administrador, olha, esse consultor existe? De fato, eu estou recebendo aqui, isso é isso mesmo? Muita administradora tem a relação dos consultores delas disponível no próprio site, então é muito fácil conseguir informação, né? Então, acho que é esses cuidados. Consumir os blogs, desconfiar, né, de almoço grátis, né? Então, quando a esmola é demais, fica desconfiado, porque tem alguma coisa estranha acontecendo. E sempre questionar a administradora, ligar no saque, perguntar se isso é isso mesmo antes de seguir com a operação. Canais oficiais em caso de dúvidas e até para consumir também o material que vocês preparam de prevenção e de educação, né? Conscientização. Aplicativo, estão me oferecendo
uma taxa. Entra no aplicativo. Se isso não tiver lá no aplicativo, é porque isso Exato, não né? existe, Pois é. né? Paulo, puder Ela complementar? foi bem clara aí nessa questão da contemplação, das promessas. Isso realmente é bem o que ela falou. Cada vez que nasce um esperto, também nasce um otário. Não podemos deixar o nosso cliente cair nesses golpes que aparentemente são simples, mas causam um prejuízo grande para ele. Então, tudo que está dentro do regulamento do consórcio está dentro também dos blogs, dos sites, do atendimento das administradoras. Fugiu desse contexto, a possibilidade de ser um golpe é enorme, porque por trás disso tem alguém querendo levar uma vantagem muito maior que aquela que você está pensando agora. E a última recomendação, que a gente já falou também, mas eu quero ser um pouquinho mais enfático, é com relação ao boleto. Jamais pague um boleto sem antes verificar o beneficiário. Digita o boleto ou peça para o caixa digital ou passa num caixa eletrônico, digita o boleto e verifica quem vai ser o beneficiário. Se não for a empresa que você pretende pagar, aborte a operação. É a forma mais prática de você evitar um golpe de boleto. E no mais, é bem o que a Dani falou mais uma vez, desculpa ser repetitivo, não existe almoço grátis. Uhum. Tudo que cheira a ser uma vantagem, por trás tem alguém tirando uma vantagem muito maior que você está pensando em ter. Normalmente você vai ser o prejudicado. Perfeito. Bom, chegamos ao final aqui do nosso episódio. Eu agradeço muito a presença de vocês. Foi um conteúdo muito enriquecedor. Eu Que confesso, particularmente, não tinha esse conhecimento específico do segmento de consórcio de prevenção à fraude. Saio assim, até assim, maravilhado com. Não, Você claro. já tem uma cota de consórcio? Então, vamos lá. Eu vejo. Mas assim, realmente, os desafios e o trabalho que E eu tem que tenho ser uma feito cota e todo o contemplada mercado. para o mês que Ah, vem, não, você agora aceita? depois a gente esse assunto para depois. Agradeço a presença, Paulo, se quiser dar um recado aí. Olha, Final. agradecer aí a direção da Serasa, que deu esse espaço para nós. Realmente é muito importante a gente poder divulgar essas informações para o público em geral, né? A gente sabe que não é o Brasil, mas o mundo sofre com vários oportunistas. Então, se a gente puder mostrar para o nosso cliente que evitar a fraude é algo não é tão complexo assim e depende muito dele. Tá? Eu lembro há muitos anos atrás, um dos bancos brasileiros, não preciso citar o nome, foi quem começou essa campanha de que a solução para a prevenção à fraude começa no próprio cliente. De nada vale toda a tecnologia, conhecimento, treinamento que a gente aplica do lado de cá, se o cliente, que é quem vai ser lesado no final, não ajuda. Resolve cair nos golpes, tentar tirar uma vantagem em cima disso. Perfeito. Então, gente, sendo esperto no bom sentido, a gente evita qualquer tipo de fraude. Legal, Paulo. Sim. Obrigado de novo. Obrigado. Dani, você, por favor. Agradecer a oportunidade. Acho que é um momento de utilidade pública aqui para compartilhar conhecimento e ajudar consumidores a ter maiores cuidados para evitar cair em fraude. Uma vez que a gente cai em fraude, é extremamente complexo reverter isso, porque, como eu disse, o fraudador não tem mais cara, ele não tem IP, ele não tem endereço, você vai tentar rastrear, é um IP que vai para outro IP, que vai para outro IP, que está lá na Conchinchina. Então, assim, né? Então, não caiam, que é o melhor caminho, porque é difícil reverter. Então, cuidado. Boa. Bom, agradecendo mais uma vez a presença dos dois convidados e também vocês por terem acompanhado até o final aqui nosso episódio, reforçando o convite. Estamos no Spotify, falando em fraude, e no YouTube da Serasa Experian também você vê cortes, vê os episódios completos, vê o que vem por aí. Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e até a próxima.